Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack. No vídeo de hoje eu proponho um desafio. Sem a gente usar as ferramentas do Photoshop para medir, eu preciso saber qual que é essa diagonal. Eu vou fazer de um jeito menos prático, mas é para a gente aprender um pouquinho de matemática também, ver como que essa ciência formidável, ela é famosa, é útil, né, em nossas vidas. Então é o seguinte, eu tenho aqui uma arte no formato 4K, então eu tenho aqui um arquivo em resolução 4K. Como a gente pode ver, se eu vier aqui imagem tamanho, ele está aqui com 135,47 centímetros de largura por 76 de altura, que corresponde aos 3.840 por 2.160 pixels da resolução 4K. Isso aqui é a tela de um game. Eu quero fazer um efeito aqui radial, que são vários traços que ficam girando e ficam dando um efeito girando, porque é uma tela bônus, então vai vir um selo pulando bônus e vai ficar girando. Porém, se eu desenhar aqui o radial, por exemplo, vamos supor que eu desenhei nesse formato, aqui eu tenho os meus radiais. Olha o que acontece quando eu for girar um retângulo dentro do outro, ó. Se eu for girar um retângulo dentro do outro, ó, vai ter uma parte, vai ter uma hora que não vai ter arte aqui. Esse raio não vai dar certo para fazer isso. Então, ó, por exemplo, Ctrl C. Se eu jogar esse radial que eu já desenhei aqui, ó, a gente vai ver que se eu tivesse feito ele retangular, não iria dar certo, ó. Quer ver? Eu vou cortar ele aqui retangular, ó. Vamos supor que essa é a minha arte. Deixa eu vir aqui selecionar, fazer um Ctrl J. Beleza, deletar aqui a camada, ó. Então não vai dar certo, ó. Quando eu for fazer agora o meu Ctrl T aqui e for girar na animação, ó, tá vendo? Ó, vai ficar feio, vai parecer um corte. Falta área ainda. E como que eu vou saber qual que é o tamanho da imagem que eu tenho que gerar para ela poder fechar toda essa parte? Ela tem que ser um quadrado que inscreva aqui, cancela aqui. Tem que ser um quadrado que inscreva perfeitamente aqui, não aplicar. Que inscreva perfeitamente toda essa região aqui. Deixa eu mudar a cor aqui para branco, beleza, já tá. Tem que ser um quadrado no qual esse retângulo vai estar inscrito. Então eu poderia fazer um quadrado considerando talvez esse tamanho aqui da lateral dele. Não, o mais correto é você considerar o tamanho da diagonal. Mas como que eu vou saber qual que é a diagonal dessa forma, sendo que se eu vier a imagem tamanho, image size, eu só tenho aqui a dimensão da largura e da altura? Pois é, meus amigos, então vem a questão. Se eu imaginar que esse retângulo, eu preciso saber uma diagonal dele, e eu medir desta forma assim, ó, fazer isso que eu vou fazer aqui agora, ó. A gente percebe que um retângulo nada mais é que dois retângulos, que são triângulos que tem um lado aqui de 90 graus. Sendo assim, eu preciso saber a hipotenusa, visto que eu já tenho dois catetos, esse e esse aqui. Um cateto é a largura e um cateto é a altura. Então, imagem, tamanho da imagem aqui, ó. Um cateto é isso, um cateto é isso aqui. Então vamos fazer agora o Pitágoras. Eu já calculei aqui para o vídeo ficar mais rápido. Então, teorema de Pitágoras, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Jogo aqui os valores que eu tenho aqui dos meus catetos, 135,47 e 76,2. Esse número ao quadrado mais esse ao quadrado é igual o que eu quero descobrir ao quadrado. Isso vezes isso, esse número vezes ele mesmo dá isso, esse número vezes ele mesmo dá isso, é igual a hipotenusa ao quadrado. Somos 2, e isso aqui é igual a hipotenusa ao quadrado. Se tá o quadrado aqui, passa para o outro lado como raiz quadrada. Então quer dizer que a raiz quadrada disso é a minha hipotenusa, ou seja, a raiz quadrada disso é esse número vezes ele mesmo vai dar a minha hipotenusa. Aí eu arredondo um pouquinho mais para cima aqui para não faltar arte. Eu poderia, o ideal na matemática é arredondar para baixo, porque aqui é um 4, a partir de 6 eu arredondaria para cima, mas como é uma arte, né, então vai ter que ser assim. Então eu vou ter um quadrado de 156 centímetros de arte, de lado, desculpa. Esse é o tamanho mínimo que a minha arte deve ter. Então deixa eu tirar aqui o zoom da tela. Eu fiz aqui então um quadrado, ó. E aí eu desenhei aqui, enfim, eu tenho as camadas, eu tenho tudo compilado numa layer só aqui pra gente poder
ver melhor. Então aqui, imagem, tamanho, é um quadrado de 156 centímetros de lado, 156 centímetros de lado. Vamos fazer então a prova real. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção, selecionar aqui esse quadrado, Ctrl C, e agora eu vou vir aqui nessa arte, Ctrl V. Vou ajustar aqui, reposicioná-lo para o centro, ó, mais ou menos o centro dele tá mais ou menos aqui. E agora eu vou fazer um Ctrl T, ó, para fazer o giro. E ó, tá vendo? Aqui é porque eu fiz um pouquinho, 1 centímetro quase, mais de 60, 0,6 centímetros a mais de diagonal, por isso que deu essa diferença aqui. Mas ó, é exatamente, ó, o que eu preciso, ó. Ó, por que tem que ser a diagonal e não esse lado. Se eu fizesse um quadrado desse lado, um quadrado desse tamanho por lado, quando chegasse aqui, ó, a diagonal é maior do que isso aqui. A minha diagonal tem 156 centímetros. O maior cateto desse triângulo retângulo, o maior lado desse retângulo, tinha 135. Então, olha como deu justinho. Olha como o 0,6 lá, 0,57 centímetros aqui que eu arredondei, quase não fizeram diferença. Olha, deu justinho. Então a gente vê que o Teorema de Pitágoras funciona perfeitamente e que também eu centralizei perfeitamente aqui a imagem, ó. Tá certinho aqui na diagonal. Então quer dizer que agora eu posso, ó, girar. Se ele fosse menor, aqui já começaria a vazar a arte, ia mostrar o fundo. Então, se eu der um zoom aqui, ó, vamos lá dar um zoom de novo na minha arte. Tô com ela aqui, Ctrl T. Quando eu jogar no Premiere, enfim, onde eu quiser fazer animação pro meu vídeo, ó, vai ficar assim, ó. Não vai ficar nada cortado, porque, ó, deu rente na diagonal. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo que você faz o cálculo, o quadrado tem que ter o tamanho da hipotenusa, da diagonal, e não o tamanho do maior lado, porque senão quando chegasse aqui ia faltar, porque a maior linha que tem aqui ligando dois pontos é a linha da hipotenusa, a linha da diagonal. Então aí a gente vê como que matemática é uma ciência muito importante e utilizada no design, em tudo na vida, praticamente não, em tudo, né? Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil, interessante, que vocês tenham gostado. A gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando, interagindo nas redes sociais. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, aqui eu me despeço e eu fui, tchau, tchau.